Olá, estudante, tudo bem com você? Aqui é a professora Luana. Nós iremos corrigir as atividades do roteiro 1 da segunda semana. Ela encontra-se no nosso livro Conexão e Uso, nas páginas 184 a 189. Primeiramente, você deveria ler o texto A Mensagem na Garrafa, que encontra-se nas páginas 184 a 186. Após ler o texto com muita atenção e quantas vezes forem necessárias, você deveria responder as questões. Pressupõe-se que você já leu, já respondeu tudo, não é? Então nós iremos corrigir. Bom, vamos começar. Questão número 1. O título do texto é A Mensagem na Garrafa e foi publicado em uma revista digital dedicada a diversos campos da ciência. Letra A. Qual é o principal assunto do texto? Sobre o que o texto fala? O principal assunto do texto são as tentativas humanas de estabelecer comunicação fora da Terra, em busca de vida inteligente no espaço. As tentativas do ser humano de se comunicar com outro ser que ele não conhece, em algum outro lugar, em algum outro tempo que ele conhece. Letra B. O próprio texto apresenta uma justificativa para esse título, qual? Ou seja, por que o texto tem esse título? Letra B, a resposta. O texto apresenta esse título, pois as sondas espaciais enviadas para além da Terra assemelham-se, em seu objetivo, às garrafas usadas para enviar mensagens, uma antiga tradição. Ou seja, o envio de sondas espaciais é parecido com o envio de garrafas com mensagens, que a gente vê muito nos filmes, nas histórias. Então, por isso que o texto tem esse título. A mensagem da garrafa parece com as mensagens espaciais sobre as quais o texto está falando. Letra C. Observe no artigo os trechos destacados em azul. De que modo estão relacionados ao título? Os trechos destacados em azul, a que o texto se refere, essa partezinha aqui, que é o olho do texto, que eu expliquei na aula presencial. A pergunta é: de que modo estão relacionados ao título? Ou seja, qual que é a relação? O que tem a ver? Tem alguma semelhança ou aproximação, alguma diferença entre essa partezinha azul e o título? É isso que está perguntando. Então a resposta da letra C é: eles se referem às mensagens das garrafas mencionadas no título, ou seja, essas partezinhas em azul do olho do texto estão falando sobre as mensagens da garrafa, estão complementando o título. Letra D. No jargão jornalístico, essas frases são chamadas de olho. Qual é a função de um olho em um artigo de divulgação científica? Conforme eu expliquei na aula presencial, o olho, que é essa parte aqui que a gente já viu na questão anterior, o olho do texto, ela tem a função de dar destaque, de chamar a atenção do leitor, né, de complementar com mais informações o que o texto está tratando. Então, a resposta será destacar os aspectos mais importantes do texto, chamando a atenção do leitor e dirigindo o olhar ou o foco dele para esses pontos do texto, ou seja, para chamar a atenção do leitor, né, sobre algum aspecto. Número 2. A Mensagem na Garrafa é um artigo de divulgação científica que foi publicado no site da revista Ciência Hoje, na seção Física Sem Mistério. Letra A. De que modo o autor do texto conseguiu os dados científicos que divulgam no texto? Ou seja, de onde que ele tirou isso? Né? Como que ele pode provar que está certo? Quais foram as fontes que esse autor usou para escrever esse texto? O autor é um físico, a gente já pode perceber pelo tema. Então, ele fala sobre um ramo, o seu ramo de estudo, ou seja, ele fala sobre o ramo que ele conhece, sobre a sua área de estudo. Então, daí que ele tirou, da sua área de conhecimento. Letra B. Pelo assunto abordado pelo site onde foi publicado, a que público se destina esse texto? Ou seja, para quem que esse texto foi escrito? O que você acha? Letra B. O texto se destina a estudantes de física, professores ou leitores interessados no assunto, ou seja, no público em geral. Né? Primeiramente, as pessoas da área. E também
se estende a todas as pessoas que querem saber sobre o assunto, né? Porque é um texto de divulgação científica, a intenção é popularizar o assunto, a ciência. Letra C. De que modo o título da seção Física Sem Mistério se relaciona com a finalidade do artigo de divulgação científica? O título demonstra que o assunto é abordado de forma simples e descomplicada. Todos podem entender. Então, a gente não aprendeu que a finalidade do texto de divulgação científica é divulgar, popularizar a informação? E quando a gente lê o título Física Sem Mistério, a gente tem a impressão de que a física é ensinada de uma forma simples, né? Então, essa é a nossa resposta. Número 3. Releia os 3 primeiros parágrafos do texto. O autor faz referência ao costume de lançar ao mar garrafas com mensagens escritas. Letra A. Este assunto está diretamente relacionado à ciência? Explique. Você acha que mensagem na garrafa é um assunto científico? Letra A. Não. Não é meramente científico. Trata-se de um costume antigo de comunicação. Não é um assunto bem da ciência, mas da comunicação. É um costume muito antigo que a gente vê nos filmes, nas histórias, enfim, em várias situações. Letra B. Qual pode ter sido a intenção do autor ao fazer essa referência? Por que você acha que... Qual foi o objetivo do autor quando foi abordar o assunto das sondas espaciais, pegar a garrafa? O assunto da garrafa, da mensagem da garrafa. B. Chamar a atenção do leitor a partir de um assunto conhecido por todos. Ou seja, para ele começar diretamente com ondas espaciais, talvez as pessoas não sejam familiarizadas, ele pega um assunto que todo mundo conhece, para a partir dele deixar o assunto mais simples, mais próximo do leitor. 4. Releia esses trechos. Muitas histórias já foram relatadas acerca de mensagens lançadas ao mar dentro de garrafas. Há vários relatos sobre garrafas contendo mensagens sendo encontradas em outros continentes. Esse tema é tão interessante. O autor faz o uso de uma premissa. O que é premissa? É uma ideia, da qual parte para a formulação de um raciocínio. Letra A. De que ideia ou conhecimento o autor parte para iniciar o seu artigo? De qual ideia? De qual ideia inicial que o autor parte para falar sobre essas tentativas de comunicação no espaço? Letra A. Ele parte da ideia de que há muitos relatos a respeito de garrafas com mensagens atiradas no mar. Então, a gente vê naquela primeira frase lá em cima, né? Muitas histórias já foram relatadas acerca de mensagens lançadas ao mar dentro de garrafas. Então, ele parte da ideia de que há muitas histórias, muitos relatos sobre isso. Letra B. Quais são os substantivos que ele usa para se referir à premissa que apresenta? Ou seja, quais são os substantivos que ele usa para se referir à ideia principal dele? O que é substantivo? A gente falou muito disso lá no 6º ano, falou esse ano, relembrou, né? Substantivo, se você não se lembra, é a palavra que dá nome às coisas. Você lembra? Mesa, cadeira, menino, menina, aquilo que dá nome a alguma coisa é um substantivo. Então, o autor pergunta quais os substantivos nesse trecho aí que ele está usando para se referir à ideia dele. Então, se a gente for olhar aqui, ele parte da ideia de que há muitos relatos, né? Fala sobre histórias também, para abordar o tema. Então, os substantivos que ele usa para se referir à ideia dele são histórias, relato e tema. 5. Leia e compare o trecho do artigo com o trecho da tradução da letra da canção citada pelo autor. No primeiro quadro, um náufrago perdido em uma ilha que envia, dentro de uma garrafa, um SOS ao mundo com a presença de ser resgatado. Isso aí foi a parte que ele citou no texto dele, né? Tá até a referência aí, ciência hoje, ou seja, é a parte do texto que ele escreveu. Só que ele tirou essa parte de uma música, que é essa daqui do lado. Tá pedindo pra gente comparar o que ele escreveu com a letra da música. Aqui é claro que a música é escrita em inglês, e aí a gente tem a tradução para nós aí, da língua portuguesa. Só um náufrago, uma ilha perdida no mar, mais um dia solitário. Ninguém
aqui além de mim, ó, mais solidão que qualquer homem poderia suportar. Resgate-me antes que eu caia em desespero, ó. Vou enviar um SOS ao mundo. Espero que alguém me encontre minha mensagem numa garrafa. Então, essa música é do The Police. A message in a bottle é a mensagem da garrafa. Letra A. A citação do autor corresponde exatamente à letra da canção? Explica. Ou seja, o autor ele pegou exatamente igualzinho a letra da música e colocou no texto dele? Resposta: não exatamente. No texto da canção, o poeta parece referir-se a uma solidão psicológica e não física, a solidão real em uma ilha deserta, como parece dizer o autor. Então, no texto dele, ele tem a esperança de ser resgatado, mas não aborda o mundo psicológico dele, mas fala que ele quer ser resgatado, ele tá lá e quer ser resgatado, ou seja, fala, é mais referente a uma solidão física, ele tá lá sozinho e quer ser resgatado. O náufrago perdido, ou seja, é uma pessoa que está perdida, que naufragou no mar e está perdido e quer ser resgatado. Já no trecho da música parece que ele está lá, solitário, tem uma questão mais psicológica, está desesperado, tá lá, né? Mais solidão que qualquer homem poderia suportar, né? Então, ninguém além de mim, tá uma coisa mais psicológica mesmo, mais emocional. Letra B, em sua opinião, o cruzamento da linguagem científica com a linguagem poética é um recurso para se escrever um artigo de divulgação científica? Você acha que a gente pode misturar a linguagem poética, aquela linguagem figurada dos poemas, no texto de divulgação científica? Você acha? A resposta é pessoal. Mas, de um modo geral, né, pode sim, porque o texto de divulgação científica não é para aproximar as pessoas comuns das descobertas científicas, né, para tornar o conhecimento mais simples. Então, se usar um recurso poético para tornar mais simples, é válido, então é possível sim usar, né, do divulgação científica, no texto desse tipo de texto. 6. Releia o título. Que relação se estabelece no texto entre uma garrafa com a mensagem lançada ao mar e as naves Voyager 1 e 2 lançadas no espaço? Ou seja, qual é a semelhança? O que tem a ver? Há uma garrafa com a mensagem lançada no mar e essas naves que o texto cita, que foram lançadas pela NASA. O que tem a ver uma com a outra? A. Explicação. Assim como se lança ao mar uma mensagem em uma garrafa, esperando que alguém a encontre e leia, também as espaçonaves foram enviadas ao espaço com a expectativa de serem encontradas por alguma civilização extraterrestre. Ou seja, houve uma tentativa, né? Nas duas houve a tentativa de comunicação com alguém fora do nosso contexto que a gente conhece. B. Observe os subtítulos, dando sinal de vida. E tem gente aí, de que forma eles se relacionam com o título e o retorno? O que tem em comum aí essas mensagens e o título? A resposta da letra B é a possibilidade. Uma relação de possibilidade, ou seja, quem envia mensagens dá sinal que existe e quer estabelecer contato. 7. De acordo com o texto, desde as primeiras décadas do século passado, século XX, os cientistas buscam sinais de vida inteligente fora da Terra. Então, não é de hoje, né? Muito tempo atrás, os cientistas vêm buscando um sinal de vida fora da Terra. Tá. Letra A. Quais foram e quando aconteceram as primeiras tentativas de acordo com o texto? A resposta da letra A. Nas primeiras décadas do século XX, por meio do envio de informações para o espaço na forma de ondas eletromagnéticas, né, que é isso que o nosso texto fala. B. Que outras tentativas são mencionadas, né, que a gente pode resgatar aí no texto, que o texto fala de outras tentativas de comunicação. Letra B. O envio das sondas espaciais com discos contendo informações sobre a Terra. Né? Além dessa primeira aí das ondas eletromagnéticas, foram enviadas sondas espaciais. Dentro dele haviam discos com informações sobre nós aqui. C. 2 tipos de mensagens enviadas por garrafas escritas no texto. Algum já obteve sucesso? Já teve retorno?
Já teve resposta? Por garrafas, que está se referindo à letra C. Letra C. Algumas garrafas lançadas ao oceano foram encontradas tempos depois. As garrafas espaciais ainda não tiveram sucesso. Então, alguém já encontrou uma garrafa. Já há relatos, se a gente for pesquisar na internet, a gente acha muitos, né? Que alguém encontrou muito tempo depois. Mas as sondas espaciais, até hoje, a gente não tem nenhuma resposta. 8. Ao mesmo tempo que apresenta fatos, o autor faz comentários ou avaliações a respeito desses fatos. Para cada trecho, indique se trata de um fato ou de um comentário do autor. A gente já aprendeu isso esse ano. Quem participou das aulas online, a gente viu a diferença do fato e de opinião. Opinião é o mesmo de comentário. O fato é o que aconteceu mesmo, é verdade, a gente pode comprovar. Opinião é o que o autor acha que é, né? Nesse caso aqui, comentário, que ele comenta, é a opinião dele. Então, você vai colocar na frente dessa. Você deveria ler essas orações aí e colocar na frente se é fato ou comentário. Então, a resposta já está aí, ó. Primeira, diversas mensagens em garrafas já foram enviadas para lugares muito distantes. Isso é um fato. A gente pode comprovar isso, é uma informação exata. 2. Algumas talvez nem sequer tenham sido feitas para serem lidas, mas outras foram certamente elaboradas com esse propósito. Isso é uma coisa que pode ser comprovada? Será mesmo que... como é que a gente pode comprovar se elas foram ou não feitas para serem lidas? Isso aí é uma opinião, né, do autor. Então, é um comentário dele. 3. As baterias nucleares das sondas irão se esgotar. Esse é um fato, porque a bateria a gente sabe que esgota. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer. 4. Não terão mais como transmitir os seus sinais e continuarão uma solitária viagem pelo espaço. Isso ele acha, né? Porque não tem como comprovar, então é o comentário dele. Carl Sagan afirmou: não devemos estar sós nesse universo. Então é um fato que ele tenha afirmado isso. Então ele afirmou, é fato. E a 6. Quem sabe a nossa garrafa estrelar não supra a sua missão. Então é uma hipótese que ele levanta, né? Não é uma coisa que pode comprovar, então é um comentário. Letra B. Com que intenção o autor faz esse tipo de comentário ou avaliação? Por que você acha que ele está fazendo esses comentários aí nesse artigo de divulgação científica? Então, ele tem a intenção de esclarecer o leitor e levá-lo a refletir sobre o fato mencionado. Ou seja, quando ele coloca o fato, ele esclarece. E quando ele comenta, ele leva o leitor a refletir sobre aquilo que ele está demonstrando, sobre o fato mencionado. Número 9. No texto, citam-se duas ocasiões em que os cientistas enviaram mensagens por meio de sondas espaciais. Letra A. Qual é o conteúdo das mensagens enviadas? O que tinha naquelas mensagens? Então a gente pode resgatar no texto aí, ó, a resposta da letra A. O conteúdo das mensagens são 15 imagens, sendo elas, dentre as quais o Cristo Redentor, 35 sons da natureza, vento, pássaro, água, etc., e saudações em 55 línguas, inclusive em português, além de trechos de músicas étnicas, ou seja, né, de povos indígenas, de povos de outros povos, obras de Beethoven e Mozart, entre outras, além de uma indicação da localização da Terra no sistema solar, terceiro planeta a partir do Sol. Então, esse é o conteúdo das mensagens enviadas. B. Os discos idealizados pelo astrônomo Carl Sagan, inseridos nas sondas Voyager 1 e 2, apresentam conteúdos diversos. Tem vários conteúdos nesses discos. Qual é a intenção do astrônomo ao incluir esses itens nos discos? Por que você acha que ele colocou esses itens? Não poderia ter sido outros? A resposta é mostrar a diversidade do ecossistema terrestre, o grau de civilização a que chegamos e a multiplicidade dos povos. Quando eu coloco lá, né, som do vento, pássaro, água, estou mostrando a diversidade, como o nosso ecossistema é diverso, tem tantas coisas diferentes, né? Quando eu mostro as músicas, eu mostro o grau de civilização a que chegamos. E quando eu mostro também as línguas, eu mostro a multiplicidade dos povos.
Quantos povos diferentes, quantas formas de falar diferentes nós temos. Número 10. Anote no caderno os trechos que podem completar a afirmação a seguir. Então, a afirmação é essa daqui. Ó. Ao expor as maneiras pelas quais os cientistas vêm tentando identificar a presença de vida extraterrestre, um artigo de divulgação científica tem como finalidade, ou seja, você vai copiar as que você acha que completa. Pode ser uma, pode ser duas ou pode ser três. Vamos ver o que completa aí. Ó, um artigo de divulgação científica tem como finalidade traduzir, adaptar o discurso científico para leitores leigos no assunto. É verdadeiro? É verdadeiro. Né? A gente aprendeu isso na última aula. Ou seja, tornar a linguagem mais simples, é como se fosse uma tradução do assunto. Letra B. Dar informações complementares sobre determinado assunto a estudiosos e pesquisadores da área, ou seja, está mais voltado para quem é especialista na área? Não, está mais voltado para o público mais leigo, mais simples. Né? Então, a letra B não. Letra C. Divulgar conhecimentos aproximando o leitor comum das descobertas da ciência. Sim, a gente aprendeu isso. Né? Que o artigo de divulgação científica vai popularizar o conhecimento científico. Então, as respostas certas são a letra A e a letra C. Então, cara aluno, foi isso. Né? Essa é a correção das nossas atividades. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo em meu horário de trabalho. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.